Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes, nosso comentador. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Hoje começamos com um tema que tem sido habitual e cada vez mais faz parte da vida dos tircenses, os buracos. Desta vez vamos falar do mau estado das vias em Sequeiroa. A freguesia de Sequeiroa teve recentemente a ampliação de rede de saneamento. Algumas destas obras aconteceram em vias que tinham sido recentemente requalificadas. Terminadas as obras, as vias foram remendadas, entre aspas, algumas com desníveis visíveis, que é o caso das vias em paralelos, e as de Alcatrão com grandes buracos à vista. Mais um caso de buracos no concelho. Sim, quer dizer, eu passo muitas vezes a Sequeiroa, porque ou vou, por exemplo, à Carreira, ou vou mesmo para a Vila das Aves, e escolho ir ali por Caniços, e depois de Caniços vou à Ponta Pinguela e entra-se bem. Até para fugir ao trânsito da Estrada Nacional. Sempre o fiz, antigamente, e agora faço também. E ao fazê-lo, mais recentemente, reparei que, de facto, como acontece, infelizmente, por todo o lado, e não é só em Santo Tirso, diga-se de passagem, o problema das redes de esgotos, que são absolutamente necessárias, são essenciais, das redes de água e de outras redes de infraestruturas, estão lá feitas as valas e o que eu verifico é que não vejo maneira de terminarem a obra, ou seja, requalificarem definitivamente pavimentos, até porque ali havia ruas que já tinham sido requalificadas, repavimentadas, e agora foram abertas valas e estão lá as valas. A gente vai com o carro, com os pneus, com as jantas e tem problemas. Portanto, é uma zona do concelho que, infelizmente, por vezes é esquecida, porque os acessos lá são numa ponta do concelho, já estão próximos de Famalicão, do concelho de Famalicão, mas é uma zona de passagem também muito importante, é uma zona onde podemos precisar de ir e vamos, não é? Portanto, acho que é mais uns arruamentos que precisam que urgentemente os empreiteiros corrijam os buracos, tapem os buracos. Por outro lado, que repavimentem as valas, algumas daquelas estão mal compactadas, nota-se, porque houve abatimentos, portanto tem de haver uma correção para que os carros não andem aos saltos e as suspensões sofram com isto, e nós próprios, e portanto acho que é um assunto importante para ser abordado, para que as pessoas de Sequeiroa saibam que nós aqui também estamos atentos aos problemas do Além-Rio. O Além-Rio é uma área muito importante do nosso concelho. Neste momento constitui uma única união de freguesias. Cá está o tal defeito que existe, na minha opinião, é de haver uma união de freguesias com um único executivo, um único presidente. De antes havia um presidente de junta e um executivo em Sequeiroa, outro em Areias, outro na Lama e outro na Palmeira. É lógico que, havendo mais proximidades dos presidentes de junta, há também maiores reivindicações junto das autarquias e junto de todos aqueles que trabalham no espaço público. E é por isso que eu defendo a desagregação das freguesias, sabendo que é muito difícil, porque tem de haver vontade política do poder local, da União de Freguesias, da própria Câmara, da Assembleia Municipal, e pelo que se verifica em Santo Tirso, o movimento não está muito para aí. Falando também de buracos, também podemos voltar a falar dos buracos da 105, uma vez que até houve um acidente grave na freguesia da Carreira na semana passada também. Exatamente, no dia de Carnaval, um gravíssimo acidente na Carreira, mais um. Não sei se foi provocado pelos buracos, mas de facto quando a gente entra na freguesia da Carreira, uma coisa que lá nota são as travessias de X em X metros, com pavimentos em bituminoso e depois repostos a cubo. É lógico que o carro anda ali aos saltos, parece que vai num rally de montanha, não é? E por ali fora não há maneira de se ver as obras terminarem, é semáforos a pararem o trânsito para que possam passar os carros uns pelos outros, porque em certas zonas só circula num sentido. Por ali adiante até Água Longa, portanto há uma necessidade absoluta de acabar aquela obra que dura há anos. É uma obra de facto muito negativa para os cidadãos, e eu recordo uma coisa muito importante: dir-me-ão assim, há alternativas?
Mas a estrada, chamada Estrada da Serra, que vai ter à Camposa, não é alternativa, porque é mais distante, tem muitas curvas, ao sobe e desce, não é alternativa. Ainda bem recentemente se viu... E mesmo também se for por dentro das freguesias, as freguesias também estão em obras, acabam por ser o mesmo problema. Na zona de Guimarães também está em obras e lamelas. Mas, por exemplo, em relação à estrada que vai ter à Camposa, ainda no outro dia, fruto daquelas curvas, o pavimento está relativamente bom, mas o senhor despistou-se e faleceu. Também foi há poucos dias, portanto, aquilo é uma zona onde se passa, mas não é habitualmente. As pessoas são obrigadas a ir pela estrada 105, pela Agrela e para a Água Longa, para ir para a autoestrada, para ir para a Alfena, para ir para o Porto, para ir Mesinde, porque não pagam portagem. Assim como, não pagando portagem, é menos um custo que tem. Por outro lado, há muitas pessoas que se deslocam. Os transportes públicos, nomeadamente os autocarros, os pesados, que vêm do Porto até Guimarães e de Guimarães até ao Porto. E ali aquela zona é uma zona que não se compreende como está a demorar tantos anos. Já se fizeram infraestruturas e outras zonas do Conselho, na 105, fizeram-se infraestruturas também de água e de esgotos no Conselho de Guimarães e não houve tanta lentidão a resolver o problema. Porque estas obras começaram para a rede de água, sei lá, para a rede de esgotos e para a rede de água há uns 6 ou 7 anos e nunca mais param. E pergunta-se porquê é que estas obras não param. Porque mantêm-se lá os mesmos buracos. Não tem havido chuva, é uma sorte que desaparece muita chuva. Aí os buracos são muito maiores. E depois acontece, como aconteceu numa noite, que 10 carros pararam exatamente porque tiveram problemas. Portanto, a 105 é uma rua estruturante do Concelho de Santo Tirso. É uma rua fundamental. Une, como já disse há pouco, Porto e Santo Tirso e Porto. Portanto, urge terminar com estas obras e compete ao poder político local, compete às empresas, compete às estradas de Portugal resolver de uma vez por todas o problema, porque os munícipes que pagam os seus impostos, que pagam os impostos para os seus carros, não têm que andar permanentemente a recorrer às oficinas mecânicas para reparar os carros que lá se avariam. Ainda por cima, a variante, a tão prometida variante, também não vemos o desenvolvimento no caso. Agora com a mudança do ministro, possivelmente, quase que as coisas se calhar voltaram a estar a zero. Os estudos para a variante, segundo a informação do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos, eram apresentados até dezembro do ano passado. Estamos praticamente em março. Ainda não há estudos. Pelo que soube, e pelo que é público, na última Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara disse que ia pedir uma audiência ao novo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, para lhe expor o problema. Eu penso que, entretanto, o assunto já deve ter sido tratado com o Ministério. Portanto, as estruturas do Ministério sabem muito bem o que é que Santo Tirso pretende, o que é que precisa. Não será difícil falar com o Ministro João Galamba e eu espero que o Ministro João Galamba diga alguma coisa sobre esta aposta, que é uma aposta que eu acho que é fundamental, que é de prolongar as variantes à cidade de Santo Tirso até à rotunda da autoestrada em Água Longa e a partir daí ligar à autoestrada porque era uma grande necessidade. E aliviava a 105, sem portagens. Sim, se calhar. Até acabava por desviar algum trânsito, era da A3. Pois desviava. Não, desviava da A3 sem portagem. E desviava também da 105, que é que neste momento tem mais carga de trânsito e tem os problemas todos que eu falei. Vamos abordar novamente um tema que diz também muito aos tircenses, que são as obras intermináveis na cidade. Continuam as obras ao pé da rotunda Albino Sousa Cruz, com algumas alterações nos sentidos de trânsito, como por exemplo na rua Dr. Oliveira Salazar, que se podia seguir em frente, neste momento não. Começaram as obras na zona envolvente ao Parque Dona Maria II e os relatos de dificuldades de entrada e saída na cidade em certas horas do dia são frequentes, nomeadamente em direção à zona de Além Rio e em direção à rotunda de Frádgas. É certo que as obras podem ser de melhoramento e modernização das ruas, mas os tircenses já estão pelos cabelos com a demora das mesmas e com os constrangimentos causados. Não, o grande problema que está a existir neste momento em Santo Tirso são as demoras no acesso à cidade e as demoras na circulação da própria cidade. Quando digo os acessos, os que estão piores neste momento é o acesso, de facto, de quem vem do Além Rio, quem vem do outro lado da Ponte Nova,
e do outro lado da estação ferroviária e quer aceder ao centro, neste momento tem duas alternativas. Ou a seguir à fábrica de Santo Tirso, volta à direita e vai pela Rua da Indústria e vai parar à Rua José Bento Correia e vai ao hospital ou então vira para o centro, que é uma volta muito grande. Os autocarros fazem agora todos esse trajeto. Ou então vem cá acima a Mendes da Maia, onde abateram as árvores, não se viu mais solução nenhuma, havia muita urgência em abater as árvores, mas nunca mais foi apresentada solução nenhuma técnica para o que vai suceder. E então vão pelo Museu Municipal e entram para o Parque de Dona Maria II, que é uma entrada difícil, é talvez a mais demorada de todas. Quem vem de Vila das Aves, quem vem do lado de Guimarães, pela Rotunda de Frádegas e quer ir para o centro da cidade, espera ali muito tempo. Por outro lado, também há outra entrada na cidade, que é muito demorada, fruta das obras nas duas novas rotundas nas variantes a Santo Tirso. Essas rotundas são necessárias, mas de facto eliminaram várias hipóteses de circulação, nomeadamente para o centro da cidade, através da chamada 104, que é a estrada que vinha antiga, que vinha da Portagem e que ia ter à Cortel, que vai ter ali ao Pingo Doce, ao Continente e dali até ao Mercadona, para referenciar melhor para as pessoas que conhecem bem. E, por outro lado, há também o problema da rotunda de Ermida, que estão em obras, atrofiou muito as saídas e, portanto, há também grandes problemas na entrada de quem vem da Portagem. E isto, de facto, causa dissabores às pessoas, muita espera, muitos engarrafamentos, muitas situações até de litígio. Algumas obras não são feitas com muito cuidado e estão mesmo em cima da via por onde circulam os automóveis e a gente circula ali ao lado dos aterros e teme que pedras rolem para a estrada. Onde havia duas vias acaba por haver só uma e as pessoas temem o choque frontal. E depois há outro problema, é que muitas dessas zonas não estão minimamente iluminadas. E isso também é perigoso, principalmente de noite, principalmente para quem entra pela autoestrada, pela Portagem para a cidade de Santo Tirso. Portanto, tudo isso, acompanhado das obras que de facto se prolongam eternamente na Avenida Sousa Cruz, na rotunda do Albino Sousa Cruz, na Rua Sr. Mendes da Maia, um pequeno troço de 20, 30, 40 metros. Tudo isso está, de facto, a impedir muitas coisas e está a arranjar os problemas. Por outro lado, há alterações ao trânsito. E eu espero, isto é a minha opinião, que não se arranje um dia a um problema e que estas alterações que têm havido ao trânsito que sejam aprovadas. São regulamentos de trânsito que têm de ser alterados e têm de ser aprovados na Câmara e, em algum caso, também na Assembleia Municipal. Não basta o despacho do Presidente da Câmara. Embora haja competências delegadas, a lei permite competências delegadas no próprio Presidente, há outras que são da responsabilidade da Câmara, mas há outras que são da responsabilidade da Assembleia. E se houver um acidente, e se houver alterações ao trânsito, a culpa dos acidentes pode ser imputada à autarquia por não ter alterado os regulamentos. Isto é um assunto muito importante, porque estes problemas já não se põem hoje, põem-se há muitos anos, e o que eu vejo de facto é que têm sido feitas várias alterações, vou falar um bocado numa, a alteração ao trânsito na Rua Oliveira Salazar. As alterações que estão a ocorrer também no Parque de Dona Maria II, nomeadamente na Rua Francisco Sá Carneiro. O atrofiamento, se me permitem, da Avenida Sousa Cruz, a pedonalização e criação de zonas de coexistência na Rua do Olival. Portanto, essa zona toda está, de facto, muito embrulhada e é bom que nos lembremos que já está quase a fazer 2 anos que algumas dessas obras começaram. Pois aqui é que não acabam umas e já começam outras. Exato. Rua Pires de Lima, Fernando A. Pires de Lima, eu morei nessa rua 26 anos, sei bem, também foi outra que foi extremamente estreitecida. Os passeios não precisavam de ser tão largos. Precisam de ser largos porque ali é uma zona de crianças e, portanto, e de jovens, e é bom. Mas diminuíram muito as zonas de estacionamento, atrofiaram muito as vias. Os autocarros para passar uns pelos outros são verdadeiras tangentes e às vezes lá vai o espelho. E quem diz autocarros com carros e pesados com pesados e pesados com autocarros. E pronto, toda essa zona de facto não ata nem desata. Eu acho que aquilo não tem tido um ritmo normal de obra e isso afeta nomeadamente todos aqueles que querem circular, nomeadamente de automóvel. Por outro lado, e torno a referir,
que no Parque Dona Maria II, com a eliminação da zona de estacionamento da rua do parque, quem desce até à rua Oliveira Salazar, do lado esquerdo, foi alargado também o passeio. Ali nem é zona de grande presença de pessoas. Foram eliminados dezenas de estacionamentos. Para o comércio aquilo não é nada bom, na minha opinião. Porque o parque de estacionamento mais próximo que existe é na Albino de Sousa Cruz. As pessoas têm de andar muito para estacionar o carro. O que foi garantido é só metade do estacionamento que lá existe. E ali até era uma zona de estacionamento pago. Era uma zona útil porque permitia que os utentes fossem à loja do cidadão, às finanças, à segurança social, ao registro notariado, à conservatória, tratar tudo e tinham ali locais onde podiam parar e sendo pago é mais rotativo. Portanto, ali justificava-se pelo menos o pagamento e não estava mal. Agora não percebo porque é que alargaram tanto aquele passeio. Possivelmente devem prever que ali vai abrir alguma escola com centenas de alunos para ali circularem, ou algum equipamento público muito importante, mas eu não estou a ver esse equipamento, nem sei onde, nem quando. Portanto, penso que, na minha opinião, às vezes podemos parecer demasiado repetitivos, mas por um lado há as alterações que houve ao trânsito, por outro lado há alterações que houve ao estacionamento, por outro lado há a alteração que houve ao perfil dos arruamentos, e por outro lado há as obras eternas. E tudo isso não ajuda à mobilidade das pessoas, chamada mobilidade suave. Usa-se umas palavras muito bonitas, mobilidade suave é um termo interessante. Santice tem um plano de mobilidade urbana sustentável, com o qual, em certas situações, as pessoas concordam ou não concordam, nomeadamente com as zonas cicláveis, onde não circula nenhuma bicicleta, mas, por outro lado, há que ultrapassar estes casos rapidamente e fazer com que eles andem para que as pessoas não sofram tanto e não percam tempo. Por outro lado, há outro aspecto. Há ruas que foram feitas recentemente, como as ruas do parque, ou até a própria Avenida Sousa Cruz, não tem muitos anos, e não percebo como é que foram. Alterar aquilo tudo, gastar dinheiro, quando aquilo estava bem, estava recente. Dir-me-ão, mas aquele dinheiro eram fundos comunitários que havia para a Praça Conde São Bento e para a Praça Camilo Castelo Branco. E como as pessoas reclamaram muito, porque eu rapar a Praça Camilo Castelo Branco, não é Camilo Castelo Branco, Coronel Batista Coelho, a Praça das Esplanadas dos Bares e a Praça Conservadora, iam cortar as árvores, que foi muito reclamado, já não puderam fazer as obras. E aquele dinheiro foi aproveitado. E eu digo, então aproveitam-no com outros fins mais positivos e não andar a refazer obras que não estão feitas há muito tempo, que serviam as populações, que até tinham os pavimentos em condições. A Avenida Sousa Cruz tem o pavimento em condições, já tinha. E eu pergunto, porquê é que foi preciso retirar a calçada em parte da Albino de Sousa Cruz e agora meter lá um tapete bituminoso? Eles vão ver quanto tempo vai durar um tapete bituminoso. Se calhar foi por causa da questão da circulação das bicicletas, digo eu. Não sei, francamente, porque ainda não está, aquilo não está sinalizado. Já lá se passa, mas é provisoriamente, pois, não é? Ainda não está definitivo, inclusive o próprio piso já tem buracos. Não tem a sinalização vertical, não tem a sinalização horizontal, houve aquele estreitamento. Portanto, é o que eu digo. Penso que há obras que podem ser feitas que são muito mais úteis às populações, que são obras que interessam às populações. E há outras que podem, em termos de imagem, dar uma imagem mais bonita, por causa das cores, por causa do novo, por causa do luminoso, mas na prática não são muito úteis para todos nós. Passando agora para o tema, o Governo anunciou na semana passada novas medidas para resolver a crise da habitação, o pacote Mais Habitação. Também já abordámos aqui o tema da habitação. Uma das medidas, e a que tem dado mais polémica, é o arrendamento coercivo. Em que consiste este arrendamento coercivo e, na sua opinião, a solução para a grave crise na habitação passa por esta medida? Eu não acho que a solução para a questão da habitação passe pelo arrendamento coercivo. O arrendamento coercivo é a parte mais visível do pacote de medidas para a habitação. Elas são muitas mais. Acho que até são demais. Não sei quando é que...
polémica. Não sei quando é que vão legislar tanta medida, mesmo a do próprio arrendamento coercivo. Porque o arrendamento coercivo em que é que consiste? Consiste na possibilidade do Estado coercivamente, compulsivamente, possa tomar posse das casas que não estão arrendadas e arrendá-las. E depois pagar rendas aos senhorios. Bem, isto que parece um assunto simples à partida, tem à partida um problema muito importante, que é o problema constitucional. Se é constitucional o Governo, o Estado, tomar posse de casas, fazer obras e arrendá-las. E onde o senhorio, o dono, e o direito à propriedade privada é um direito constitucional, praticamente não vai ter hipótese de reagir. É uma imposição, é uma atitude de força. E é isto que tem dado muita confusão. Muito problema. Incluindo, falam em casas de volutas que precisam de obras. Sim, mas o valor de casas, o número de casas de volutas de que se fala em Portugal, eu penso que é excessivo. Falam em 700 mil casas de volutas. Ainda no outro dia estive a ver um programa da TVI que concluía que as autarquias todas do país apontam para 5 mil casas de volutas. Todas em conjunto. Porque será que casa de voluta é uma casa de férias? Será que casa de voluta é uma casa de imigrantes? Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Pois. Porque as pessoas têm direito a ter o seu apartamento de férias na praia. As casas de imigrantes e casas de férias e casas de pessoas deslocadas estão fora estão excluídas não, desta... Para dar os 700 mil tem de incluir essas. Se calhar, de volutas, para mim, são aquelas que realmente Sim. estão já com aquele aspecto que ninguém vive lá há anos. Como eu digo, a TVI fez um programa e andou a identificar tudo. E mais ainda, o que a TVI identificou foi vários prédios do Estado abandonados há dezenas de anos. Sim. Um deles ali na Avenida de França, que era antigo Distrito de Regulamento Militar, e um outro, que era propriedade das Forças Armadas, que é na Figueira, que está abandonada há 15 anos. Portanto, não faltam para aí prédios do Estado completamente abandonados, antigos quartéis, edifícios, portanto. E esses deviam ser os primeiros a ser recuperados. E sim, depois recuperados e depois arrendados. Exatamente. Ou vendidos também. Não, porque eu até li que até as próprias igrejas que estejam de volutas podem não escapar a esta medida. Quer dizer, estamos a ver alguém a viver numa igreja. Não, isso quem diz isso está a dizer coisas que não têm a mínima razão de ser. Não. O problema das medidas coercivas existe em alguma legislação portuguesa. Referem-se mais às questões dos prédios que estão arrendados, que não têm condições de habitabilidade. E, pela lei, as câmaras podem executar obras por conta das senhorios e descontar na ronda que os arrendatários têm de pagar. Mas isso faz-se em casos muito extremos. Em todo o país não há muitos casos a resolver-se por aí. A nova ministra, eu penso que é muito jovem, não tem experiência na área da habitação. Mesmo a experiência dela política tem 6 anos, ela era secretária do secretário de Estado de então, e foi subindo, foi para secretário de Estado da Habitação, agora é ministra. É muito jovem e penso que apontou para medidas muito duras. E eu penso, mesmo com as verbas que estão previstas para isso, aliás, o Estado também se propõe comprar casas para arrendar. O valor do orçamento, esse valor é da ordem dos 900 milhões de euros. Se começarmos a fazer umas contas, percebemos que o número de casas que vai resolver mesmo a comprar daria umas 20 mil, 30 mil casas, que não resolvem então o tal problema que dizem. O problema da habitação é um problema muito grave e é por aí que devia ter começado. O problema da habitação é grave, primeiro porque as rendas estão a atingir valores absolutamente incríveis. E se calhar também muito pela falta de outras opções e o problema é que, de facto, o mercado não tem feito casas novas que cheguem. Os privados têm feito algumas casas, mas nada que se compare ao que era feito aqui há uns 10, 15 anos atrás. O que é que sucede? As casas que são colocadas à venda são muito caras, portanto, para se aceder a um T3, aqui em Santo Tirso, são centenas de milhares.
200, 300 mil euros. Quem é que pode, mesmo correndo de empréstimo bancário, pagar uma prestação mensal dessas? Por outro lado, as casas, não há casas para arrendamento. E a própria autarquia, diga-se, desde praticamente 2010, que não faz casas novas em Santo Tirso. Eu recordo que entre 2000 e 2010, no início deste século, 2002 a 2009, mais ou menos, foram feitas, por iniciativa autárquica camarária, 1.200 casas. Foram feitas 500 casas para habitação social. Quantas foram feitas depois? Nos últimos 10 anos, que eu saiba, nada especial. Depois, foram feitas 700 casas nos chamados contratos de desenvolvimento para habitação para venda a custos muito razoáveis para quem compra. E por isso é que foram todas vendidas. Isto em acordos feitos com o IRU, Instituto de Habitação e da Regeneração Urbana, e com empreiteiros que as quiseram fazer. Portanto, antes de mais, é preciso que se lance programas de construção terrenos, sabe-se que há iniciativas, sabe-se que há gente que tem vontade de andar para a frente, a todos os níveis, mas depois elas não aparecem. E passar 10 anos sem construção nova, pelo menos para arrendamento chamado classe média baixa, para o arrendamento, hoje não se usa a termo, mas é o arrendamento chamado social, é claro que isto faz subir muito as rendas, causa muitos problemas, e eu espero que o Governo repense tudo o que está a fazer. Está a haver muitos aportes. Hoje mesmo, hoje, terça-feira, está em Matosinhos o Primeiro-Ministro a explicar o pacote da habitação. Se ele tem de vir ao terreno explicar, é porque as coisas, de facto, não estão a correr facilmente. Ai, dir-me-ão, ele vai a Matosinhos. Pois vai a Matosinhos, porque em Matosinhos, a Câmara de Matosinhos está a arrancar com uma obra de quase 300 casas nova. E Matosinhos, de facto, sempre foi um concelho onde se fez muitas casas, muitos apartamentos, muita habitação, mesmo de caráter social. Portanto, não pode haver também uns municípios a ter tudo e outros a não ter nada, porque eu já também li de acordos para a construção de novas casas na zona da área metropolitana de Lisboa. Certamente que vai haver. Quem for à frente é que pode construir. Está aí um plano de recuperação e resiliência. Dinheiro, em princípio, não vai faltar. Mas se não houver o terreno já definido, se não houver os projetos já feitos, se não houver os programas financeiros candidatos, se não estiver tudo preparado para arrancar, é um problema, porque depois há outro problema. É que é preciso também haver empreiteiros para fazer as obras. E um dos grandes problemas que começa a haver em Portugal, fruto de muitas empresas e trabalhadores terem saído de Portugal e terem de trabalhar para o estrangeiro, é que faltam os empreiteiros. Hoje, um dos problemas que faltam, quer de obras particulares, quer de obras públicas. E, portanto, é preciso trabalhar isto tudo com o tempo. E eu acho que estamos ainda a tempo de avançar. Certamente que a Câmara Municipal de Santo Tirso vai falar com a Sra. Ministra, vai falar com o Governo para se candidatar a novas iniciativas, porque ainda há bem poucos dias também Famalicão anunciou a compra de não sei quantas casas para o arrendamento. É preciso tomar iniciativas, é preciso andar para a frente, mas eu estou convencido que a Santo Tirso também vai andar para a frente. Terminamos então hoje, regressamos daqui por 15 dias com mais temas da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.